Vai começar o programa de quem vai trabalhar para recuperar rancharia. Homero e Miguel é 55. Aqui tem proposta, aqui tem ideia, aqui tem compromisso com a nossa população. Programa Homero e Miguel 55. Na sua decisão. Salve, salve família! Estamos iniciando mais um programa Homero e Miguel 55 da coligação Rancharia Feliz de Novo. Olha aí, gente, vamos se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like aí. Legal? Combinado então. E junto com a gente, agora mais um candidato a vereador com o número 231002300. Ele, Rudy Gradischi. Boa noite, Rudy. Boa noite, Beto. É um prazer estar aqui com vocês, né, falando um pouco do que é ser vereador, de como lutar pelo povo, um povo tão merecido, né? Um povo tão lutador que merece representantes que verdadeiramente vão lutar por eles. Você passou um período lá, né, de 2013 a 2016, é isso? Isso, tivemos essa experiência, né? Podemos ajudar muito, lutar pelas coisas do município, né? Infelizmente, existem essas situações, né? Então, por isso que é muito importante com que a população olhe verdadeiramente os seus candidatos, né? E escolham com sabedoria, porque eu gosto de dizer assim, o candidato, o vereador, é aquele que você encontra nele algo de você. Então, não sei qual é o seu voto, mas, por exemplo, se você vota no Rudy 23.100, é porque você vê o Rudy como algo dentro de você. Fala assim, o Rudy vai votar lá dentro em algo da forma que eu penso. Exatamente. Não adianta eu pensar de um jeito e votar num cara que pensa totalmente ao contrário. Né? Ele está te representando ali dentro. Né? Então, por isso que as pessoas têm que ter consciência de realmente votar, conhecer os candidatos, né? Conhecer se tem condições ou não de lutar pela população e estar lá dentro para fazer a diferença. Graças a Deus, nós estamos num time muito bom. E eu vou ser audacioso aqui, né? Falar que nós estamos com o melhor time que Rancharia já teve para a escolha de candidatos a vereadores. É o que eu sempre E eu me coloco nisso, Rudy Gradischi, 23.100. Com certeza. Opa, com experiência de sobra aí, já esteve lá na Câmara Municipal e mais uma vez agora retornando aí ser candidato à disputa de uma cadeira, né? E juntamente com o Homero, vamos falar um pouquinho do Homero? O que você tem que falar do Homero? Vamos ver. Cara, eu vou falar um pouquinho desse jovem, né? Um jovem que tem uma visão, eu vejo nele uma visão muito longa de política, pensando num futuro para a nossa cidade, algo que nós temos que pensar. O gestor não pode pensar só no agora e nem no daqui a pouco. Ele tem que pensar no agora, no daqui a pouco e no futuro. Exatamente. Né? Não adianta eu pensar em fazer uma gestão pequena para resolver uma situação para o povo ver. Naquele momento. Naquele momento, vamos dizer, nos 4 anos. Né, em que você está no poder ali, comandando, cuidando da cidade. E depois, nos próximos 4 anos eu vou ver o que acontece. Né? E o gestor ele não pode ser assim. Né? O gestor ele tem que pensar no momento, porque são problemas pontuais que acontecem ali que você tem que resolver de uma hora para outra. Né? Você tem que pensar em médio prazo, né? Então pequeno prazo, médio prazo, né? Em que você pode pensar nos 4 anos, mas você tem que pensar em longo prazo. Quando a gente está pensando verdadeiramente no município, a gente tem que pensar em longo prazo, em algo que a gente vai deixar a nossa história para o bem da cidade. E o Homero eu vejo isso. É um cara que eu vejo que entende de coisa pública. Eu estudei gestão pública, né? E conversando com ele, batendo o papo, eu vejo que ele entende da coisa pública, porque uma coisa é você cuidar de uma empresa particular, uma coisa é você cuidar de um órgão público. São situações diferentes. Eu não posso comprar as coisas para resolver. Né? Eu não posso comprar uma televisão para a prefeitura como eu compro uma televisão para a minha empresa particular ou para a minha casa. Né? Já começa aí. Pensando em algo pequeno. Né? Imagine em proporções maiores. Exatamente. É o que acontece dentro do município, dentro da prefeitura. E ele ele sabe fazer essa diferença. Né? E você conversando com ele, você vê que ele percebe e consegue fazer essa gestão. Né? Uma pessoa que se dá muito bem. Quando você começa a conversar, se dá muito bem com as pessoas. Então, acredito que ele vai se dar muito bem com o funcionalismo. Né? Isso é importante, trazer o funcionário. Ele sabe ouvir, né? Isso que é muito bonito. Ele sabe ouvir, ele para ouvir as pessoas. Para ouvir, né? E é claro, a gente não pode deixar de comentar também o apoio. Né? Ele tem muito apoio, o que o nosso município também precisa. Né? O nosso município é grande, tem uma arrecadação muito boa, mas só a arrecadação também não tem como. Sem o apoio fica né? difícil. E ele tem apoio de deputados, secretários.
né? Do próprio governador. Do próprio governador. E isso é muito importante para a nossa cidade, né? Então a gente não pode pensar, porque A, porque é B. A gente tem que ver num conjunto. E eu acho que o Homero ele tem todo esse conjunto para fazer a nossa cidade voltar a melhorar, voltar a crescer e voltar a desenvolver cada vez mais, né? E por isso que eu apoio ele, né? Lá atrás, quando nós conversamos, quando a federação conversou, né? Falaram, nosso candidato, possivelmente, né? Na época era pré-candidato. Isso. Né? É o Homero, o que você acha? Né? Eu já concordei, já apoiei. Né? Lá atrás, nós tivemos um contato na eleição, né? Eu fui candidato a prefeito na última eleição. Uhum. Então, nós tivemos um início de paquera ali, vem com a gente, não vem com a gente, né? Então, já conhecia a história dele lá atrás. Ambos cientes, né, do que está acontecendo hoje. Né? Exatamente. E nessa situação, eu falei assim, não, vamos apoiar o Homero, porque nós temos que pensar pelo nosso município. Né? E hoje, a melhor pessoa para cuidar do nosso município olhando no se chama Homero, e o Miguel veio para ajudar a fortalecer essa união. O que eu gosto de falar para o pessoal, né? Se nós olharmos na eleição passada, estavam eu, candidato a prefeito, Miguel, candidato a prefeito, e Eia, candidato a prefeito. Né? Hoje nós deixamos as nossas vaidades de lado, pensando em algo maior que a nossa cidade de Rancharia. Os três vieram apoiando o Homero. Não é porque, isso aqui, não, porque nós estamos pensando em Rancharia. E quando se pensa na cidade, nós deixamos nossas vaidades. Não estão pensando no eu, né? Em nenhum momento, desses começou a brigar por causa disso. Não, eu quero isso. Não. Não, exatamente. Né? Na hora que um encontrou, né? Eu logo de primeiro e logo de primeiro, já encontramos, o Homero é o nosso melhor candidato. Vamos apoiar. Na hora que o Miguel enxergou que ele era o melhor candidato para entrar, que clareou aquilo para o Miguel já falou, opa, é aí que eu vou. Entendeu? Então deixamos as nossas vaidades pensando no município. E é como ele sempre fala, né? O Homero ele tem essa fala, né? Eu não vou cuidar da cidade, eu não vou fazer a gestão da cidade sozinho. Né? E isso é importante. É um grupo, ou seja, ele está ouvindo o grupo e vai ouvir a população principalmente. Quem pensa que vai fazer alguma coisa sozinho, esquece. Esquece que vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Não tem como, né? E é muito difícil. Né? Você falar assim, eu sou o dono da caneta, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Né? Existem todas as regras e todas as possibilidades, você precisa de ajuda. Com certeza. Eu gosto de falar assim, o prefeito é um só. Né? Eu, quanto vereador, né, o pessoal sempre brincava comigo assim, que eu não deixava o pessoal da prefeitura trabalhar. Porque eu fazia muitas indicações e muitos requerimentos. Uma vez até no mercado, eu parei lá no mercado, um secretário da época chegou em mim, Rude, para de fazer requerimento, pô. A gente tem que ficar respondendo seus requerimentos, né? Não sei o quê. E eu percebi que ele estava meio com receoso de um último requerimento que eu tinha feito naquela época, né? Eu virei para ele e falei assim, meu amigo, quem não teme não deve. Só responda. Mais nada? Mais nada, só responda. Responda o que é certo, o que realmente está acontecendo. Se for verdade o que me apontaram que está errado, eu vou correr atrás, se precisar entrar no Ministério Público, tudo eu vou fazer. Se for mentira, eu vou chegar lá na Câmara e falar assim, me apontaram essa situação, eu fiz esse requerimento, mas não é verdade isso. Não procede. Né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho da seguinte forma, o que é certo, o que é errado, é errado. Beto, você pode ser meu melhor amigo de ir todo final de semana em casa fazer um churrasco. Né? Se você tiver um dia na prefeitura e você fizer uma cagada, eu vou ter que, e eu estiver como vereador, eu vou ter que apontar o seu erro. Com certeza. Eu vou ter que apontar o seu erro. Porque nós estamos na vereança para lutar pelo povo e cuidar do povo. Independente se você, como prefeito ou não, é meu amigo. Isso eu já falei para o Homero. E o Homero falou assim, é assim que eu preciso. Vereador é assim. E da mesma forma, ao contrário, Beto. Se fosse de conta que você fosse meu pior inimigo, graças a Deus eu acredito que eu não tenho inimigo. Mas vamos supor uma situação dessa. Certo. Se você fosse meu pior inimigo, se você fizesse uma coisa muito boa para a população, eu seria o primeiro que ia bater palma. Porque foi para o povo, não foi para mim. E isso é importante. Né? O prefeito que está lá, ele tem que lutar pelo povo. E isso eu vejo, olhando para o Homero, eu vejo e enxergo nele. Né? E é isso que o vereador também tem que fazer. Tem que olhar nas leis, o que for votado, o que não for votado, independente de quem está lá. Se é para o bem do povo, o vereador tem que votar a favor. Se não vai fazer bem para o povo, ou se tem algum conchavo no meio, porque infelizmente tem algumas situações que existem leis maiores, né? E aí o secretário lê lá, blá, 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 você nem entende o que o secretário está lendo. É só a letra, você levantou, você morreu. Aí o vereador que tem o acesso àquele documento. Né? Mas o povo está ouvindo pela rádio ou está assistindo a sessão na Câmara lá,
não entende. Você faz uma leitura rápida, você não tem uma interpretação boa. Se eu pegar um texto aqui e ler rápido para você, você vai ter que pegar e ler de novo para interpretar. Exatamente. Né? Então, o povo acaba não entendendo. Né? E o vereador que tem esse contato de ler. E muitas vezes o que acontece? Pode acontecer, né? Muitas vezes não. Vamos dizer que aconteça só em Nárnia, lá em outro país, né? Ou só na nossa imaginação, né? Exatamente. O gestor manda uma lei enorme e lá no meio tem os cavalos de Troia. Né? Se o vereador não estiver atento a esses cavalos de Troia, você acaba ferrando a população sem saber. Ele acaba passando desapercebido, sem saber. Né? Então, por isso que eu volto e falo lá atrás, como é importante a população escolher os seus representantes. Né? Porque o representante ele tem que ler, ele não pode ser aquele que vai na onda dos outros, né? Mas tem que ser aquele que realmente vai ler e tem conhecimento para entender. Né? Como eu gosto de falar, muitas vezes os vereadores têm várias áreas. Né? Eu sou professor, mas depende, tem outro que é advogado, dependendo da outra é pedreiro, cada um na sua área. Isso. E a boa convivência dentro da Câmara também é muito importante. Né? Por quê? Depende de cair alguma coisa, eu preciso de um advogado. E eu tenho aquele vereador que eu posso... me tira essa dúvida aqui. De repente é uma coisa de engenharia. A gente não tem nenhum engenheiro, mas tem o meu amigo que é pedreiro e sabe, depende de interpretar. Né? E essa conversa. Eu sempre fui uma pessoa que, dentro de sala de aula, eu me dava bem com todo mundo. Eu não era aquele só do fundão. Né? Eu me dava bem com o pessoal do fundão, me dava bem do pessoal do meio, me dava bem com o pessoal da frente. Né? Então, eu sempre tive essa convivência de tentar fazer a boa vizinhança com todos. Certo. Tem gente que não consegue, tem gente que vive num mundo lá só fundão. Né? E quando eu fui vereador, eu tentei fazer da mesma forma. Né? Eu me dava bem com todo mundo. Né? A gente sabe que muitas vezes a gente olha para a Câmara e fala assim, essa parte aqui é oposição, essa parte aqui é a situação. Né? Algumas pessoas até defendem, não existe vereador neutro. Você pode até ter um lado, né? Se o prefeito, ia falar presidente, se o prefeito é seu conhecido e você acredita, você pode até falar assim, deixa eu ler, né? Mas sempre tem aquele grupinho, né? Sempre vota com o governo, né? Sim, e fica independente do que está acontecendo. Estando ruim ou não, mas acaba votando. E muitos sabem que ali tá errado, mas vão votar. Vão votar. Infelizmente acontece isso. E isso não pode acontecer. E está acontecendo, né? Infelizmente. Infelizmente, não só aqui, em vários lugares. Exatamente. Né? Então, tem que ter condições de ler e ver. Né? É claro que eu estava falando, se o prefeito, você ficou conhecido, você confia mais. Mas você tem que ir lá e estudar da mesma forma. Com certeza. Porque você pode ter entre linhas que talvez nem ele, talvez foi algum secretário, né? E ele só assinou porque ele tem 1000 coisas a fazer. Né? E é muito importante. E nosso município tem que voltar a crescer, os vereadores voltar a fiscalizar, porque precisa de uma fiscalização do prefeito, e os vereadores precisam olhar para o povo ranchariense. Exatamente. E eu estou nessa disputa para realmente trabalhar olhando olho no olho do povo ranchariense e trabalhar esses 4 anos por eles. Eu fiquei muito feliz, Beto, compartilhar aqui com você. Eu fui em uma visita, a pessoa me falou assim, Rudy, que bom que você não desistiu da política. Isso, para mim, foi um ganho enorme. Sabe aquele dia que você está arrebentado, você fala assim, será que eu fiz certo de entrar? E você ouve uma fala dessa. Rudy, que bom que você não desistiu da política. É onde você fala, valeu a pena. Valeu a pena. Né? E é por essas pessoas e por todo o nosso município que eu coloquei meu nome novamente como candidato a vereador 23 e 100 para fazer a diferença. Valeu, Rudy. Obrigado mesmo de coração pela sua presença e desejo também a você uma boa sorte nessa campanha. Tá bom? Muito obrigado. Tudo de bom. E no dia 6 de outubro você já sabe, né? É fácil. É só votar 5555 e confirmar, você estará votando no progresso, no retorno de uma cidade com vida, uma verdadeira, um resgate do nosso município. Então, já sabe, Homero e Miguel, no dia 6 de outubro, vote 55. Um abraço a todos vocês, o nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus, porque com Ele eu vou. Tchau, tchau. Tchau. Tá na cabeça, tá no coração, tá na razão e tá na emoção. Com Homero Lins, o futuro de rancharia tá na nossa mão. 55